Quando estudamos a história do Brasil, muitas vezes o conteúdo começa no ano de 1500, com a chegada dos portugueses. Porém, essa ideia dá a impressão de que antes disso o território estava vazio ou sem história, o que não é verdade. Muito antes da chegada dos europeus, milhões de pessoas já viviam aqui. Elas tinham culturas próprias, formas de organização social, crenças, conhecimentos e modos de vida profundamente ligados à natureza. Hoje, vamos estudar como era o Brasil antes de 1500, entendendo quem eram esses povos e como eles viviam. Antes de 1500, o território que hoje conhecemos como Brasil não era um país unificado, não tinha fronteiras definidas e não possuía um governo central. O espaço era ocupado por diversos povos indígenas que viviam espalhados por todo o território, desde o litoral até o interior. Os historiadores estimam que existiam entre 3 e 5 milhões de indígenas, divididos em centenas de povos diferentes. Cada povo tinha sua própria língua, seus costumes, suas tradições e sua forma de se organizar. Esses povos não se viam como donos da terra, mas como parte dela. A natureza não era algo a ser dominado, mas respeitado. É muito importante entender que os povos indígenas não formavam um único grupo. Eles eram extremamente diversos, tanto cultural quanto linguisticamente. Alguns grupos viviam no litoral, outros nas florestas, nas margens dos rios ou em áreas de cerrado. Essa diversidade influenciava diretamente o modo de vida de cada povo. Cada grupo desenvolveu estratégias próprias para sobreviver no ambiente em que vivia, aproveitando os recursos naturais de forma equilibrada. As aldeias indígenas eram organizadas de forma coletiva. As casas, chamadas de ocas ou malocas, geralmente abrigavam várias famílias. A sociedade indígena valorizava muito o grupo. Não existia a ideia de propriedade privada como conhecemos hoje. A terra, a caça e os alimentos eram compartilhados. As decisões importantes eram tomadas em conjunto, com a participação dos mais experientes, como os anciãos, e dos líderes, conhecidos como caciques. A sobrevivência dos povos indígenas era baseada na caça, na pesca, na coleta de frutos e na agricultura. Eles cultivavam alimentos como mandioca, milho, batata doce, amendoim e diversas frutas. A mandioca, por exemplo, era um alimento essencial e continua sendo muito importante na alimentação brasileira até hoje. Além disso, os indígenas dominavam técnicas de preparo dos alimentos, conheciam plantas com propriedades medicinais e sabiam como conservar os recursos naturais. A espiritualidade tinha um papel central na vida indígena. Eles acreditavam que a natureza era habitada por espíritos e que tudo estava interligado. Os rituais, danças, músicas e pinturas corporais tinham significados religiosos, sociais e culturais. Essas práticas eram usadas para marcar momentos importantes da vida, como nascimento, passagem para a vida adulta e celebrações coletivas. Mesmo sem o uso da escrita, o conhecimento era transmitido oralmente de geração em geração, por meio de histórias, mitos e ensinamentos. Por muito tempo, a história ensinou que o Brasil foi descoberto em 1500. Hoje, essa ideia é questionada pelos historiadores. Isso porque não se pode descobrir algo que já era habitado. O que aconteceu em 1500 foi a chegada dos europeus a um território que já possuía população, cultura e história. Por isso, o termo mais correto é chegada dos portugueses ou início da colonização. Estudar o Brasil antes de 1500 é fundamental para compreender a nossa identidade como país. Muitos aspectos da cultura brasileira têm origem indígena, como palavras do nosso vocabulário, alimentos, costumes e conhecimentos sobre a natureza. Além disso, esse estudo ajuda a combater preconceitos e a valorizar os povos indígenas como sociedades complexas, organizadas e inteligentes. Antes de 1500, o Brasil já tinha uma história rica e diversa. Uma história que não começa com a chegada dos portugueses, mas muito antes, com os povos originários. Reconhecer isso é respeitar o passado e compreender melhor o presente.